ou não amém? Você crê que o Senhor é maravilhoso ou não? Então, se coloque em pé aí, pega na sua mão a palavra do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 38. Lucas 23, a partir do verso 38. Conforme você vai achando aí, vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia. Ô bênção. Amados, Deus tem algo extraordinário para você nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Também sobre ele estava epigrafe, que estava escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Estava escrito sobre ele, irmãos: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Pega na sua mão aí, coloca ela sobre a palavra do Senhor, fecha os teus olhos. Pai eterno, Deus grande, Deus todo-poderoso, Senhor, Criador de todas as coisas, Pai, eu creio que o Senhor está neste lugar, nesta noite, e que o Senhor é algo mais do que verdadeiro, é extremamente sobre nossas vidas, aquele que cremos, confiamos em toda a verdade do nosso coração. Por isso fala conosco, Senhor, nesta noite, fala, Senhor, diretamente ao nosso coração, mas fecha a boca do inimigo, que ele não possa soprar nenhum mal aos nossos ouvidos, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Antes de você se sentar, olha para essa pessoa linda que está do teu lado aí, e diga para ela assim, ó: a voz que vem da cruz. Diga para ele novamente: a voz que vem da cruz. Aí você pode se assentar, em nome de Jesus. Amados, Deus tem coisas maravilhosas para você, mas existem algumas escolhas que precisamos fazer. Tem algumas escolhas que elas têm que ser feitas, porque se você não a fizer, se a gente não fizer essas escolhas, a gente vai viver das escolhas de terceiros. E uma dessas escolhas é ouvir a voz. E qual dessas vozes ouvir? Porque a cruz, ela nos fala em muitos momentos. Mas qual cruz eu devo ouvir? Nós vimos nessa passagem que Jesus, ele é crucificado com mais dois homens. Dois homens estão ao lado de Cristo. Os dois condenados justamente, porque um deles aceita a sua condenação e entende que é justo aquilo que está acontecendo. O outro decide que não há justiça em que está recebendo, e além de decidir que não há justiça em que se recebe, ele blasfêmia, ele critica, ele, sabe, tem um ato de zombaria para com Jesus, dizendo a Jesus: ué, não és tu o rei que todo mundo está falando aí? Por quê? Porque se você ler, por exemplo, lá em Marcos,
você vai ver que aqueles homens que controlavam a religião, os escribas, eles diziam: não és tu que derrubaria o templo e construía ele novamente em 3 dias? Não és tu o rei? Então desce da cruz. E aquele homem, também pendurado numa cruz, começa a ouvir isso e ele decide: é verdade, ele não é aquele que fala que ressuscita mortos, que ele é aquele que cura os feridos, que liberta os cativos. Então por que não liberta a si mesmo? E aí, Jesus, liberta a si mesmo, mas liberta a nós também. Mas do outro lado existia um homem condenado pelo mesmo crime, mas que diz: Jesus, está ouvindo isso ou não? Ou você não tem temor nenhum a Deus? Nós somos condenados justamente, mas este homem mal nenhum fez. Então cada cruz naquele monte tem uma voz, e cabe a mim e a você decidir a qual voz ouvir. Porque nós estamos no mesmo ambiente, vivenciando a mesma história, vivenciando as mesmas coisas, mas muitas vezes fazemos escolhas diferentes, mesmo estando no mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra, porque o sentido desta palavra vai falar com você da maneira diferente do que vai falar com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Há um sentido, mas há uma decisão a tomar. Aqueles 2 homens estavam vivendo o mesmo ambiente, viam o mesmo Jesus, caminharam naqueles 600 metros, a direção ao Gólgota, juntamente com ele, viram o clamor, viram ele pedindo perdão a Deus por aqueles que o crucificavam. Eles viram a mesma coisa, ouviram a mesma coisa, mas tomaram decisões diferentes. Porque cabe a mim tomar essa decisão baseado naquilo que eu ouço. Porque dar ouvidos, irmão, não é escutar. Você pode vir à igreja, você pode ouvir rádio, você pode fazer o que você quiser, mas se você não aprender a ouvir, você somente escuta. Mas ouvir quer dizer dar atenção àquilo, trazer para um momento da mente aonde vai ser guardado aquilo. Isso é dar ouvido, é guardar aquilo, é entender que aquilo fará diferença, é entender que aquilo que se ouve vai motivar ou não a minha fé, vai motivar ou não as minhas decisões no dia de amanhã. Isso é importante nós reconhecermos, porque cada cruz falou algo diferente. E eu quero falar sobre isso com você, para que você possa, assim como eu, tomar uma decisão. A primeira cruz é a cruz daquele bandido que fala contra Jesus. A primeira voz que é dita naquela cruz é da incredulidade, da falta de fé, de não crer que aquele que estava crucificado realmente era um rei, que aquilo que estava escrito sobre aquela placa era verdade. Não havia crença, não havia fé para confiar naquilo. E amados, e quantas vezes a voz que ouvimos é da incredulidade, para desmotivar a nossa caminhada, desmotivar a nossa fé, não nos permitir alcançar. Quantas vezes nós valorizamos mais aquilo que nos diz que não vai dar do que aquilo que diz que pode dar certo? Quantas vezes mais você já valorizou aquilo que diz que você não é nada, que você não é ninguém, do que aquela frase que diz que, olha, em Cristo Jesus você é mais que vencedor? Quantas vezes você já chorou porque ouviu alguém dizer que você não vai alcançar? Quantas vezes você já se chateou porque alguém te criticou? Amados, é uma escolha. A voz daquela cruz era de falta de fé, de não acreditar. E quando a gente não acredita, irmãos, a gente justifica. Quando a gente não acredita em algo, a gente fica encontrando motivos.
A gente encontra motivos para não vir na igreja, a gente encontra motivo para não fazer alguma coisa na obra, a gente encontra motivo para não ofertar, a gente encontra motivo para não amar, para não dar atenção à palavra, para não fazer leitura bíblica, para não jejuar, para não orar, mas na verdade falta fé. Porque aquilo que a gente tem ouvido no nosso dia a dia é a voz da cruz da incredulidade. Estamos vivendo o mesmo ambiente, vivemos, mas não acreditamos. Aquele homem percebeu que aquele que estava do lado dele, para ele não era ninguém. Quem que é esse? Tá igual a mim aqui, ó. E mais, bateram mais nele do que em mim. Então quer dizer que o crime dele é muito pior do que o meu. Porque é isso que a falta de fé faz, a gente apontar o dedo para os problemas dos outros. A falta de fé faz com que a gente, acrescente o dobro das dificuldades. Tudo é sempre grande, qualquer problema é muito grande. Você percebe como uma pessoa está incrédula nas coisas, que tudo para ela é gigantesco. Qualquer probleminha vira um gigante, vira um Golias. Qualquer probleminha tira ela do centro. Alguém falou alguma coisa, ela já acredita, é verdade, eu não vou mais fazer. Ela vem, começa uma campanha na igreja, na terceiro elo da campanha ela já para, porque não vai dar certo não tem condição. É verdade, todo mundo que está dizendo aí que não adianta ir na igreja, que não adianta esse negócio de Cristo, que não adianta esse negócio de Jesus, eles têm razão. Por quê? Porque estão ouvindo a cruz errada. A voz da cruz que você está ouvindo é errada. Mirou na cruz errada. Mas aí entra uma segunda cruz. E essa segunda cruz, a voz dela é de arrependimento. Vivia a mesma situação, irmãos, entenda isso. Condenado pelo mesmo crime. Isso quer dizer que provavelmente, historicamente, eles praticavam os mesmos atos. Condenados no mesmo dia, caminharam com o mesmo Jesus, viram a multidão gritando, viram aqueles homens batendo, viram colocar a coroa de espinhos sobre Jesus, viram fazer tudo isso os dois. Um decidiu não acreditar, o outro, primeiramente, a voz que saiu dele nem foi de uma fé, mas sim de arrependimento. Sabe por quê? Porque ele diz àquele homem: nem mesmo temes a Deus. Nós estamos justamente condenados. Irmão, quando a gente sabe que se arrependeu, é quando aquilo que fizemos nos incomoda. Porque mesmo que seja errado, se não há arrependimento, não é errado para a gente. Se não há arrependimento, o pecado não é pecado, irmão. Porque toda pessoa que não se arrepende, ela acha que está certa. E aí falta arrependimento. Aquele homem, ele vê o mesmo Jesus que o outro viu, mas ele toma uma decisão diferente. Ele não vê um bandido crucificado, um condenado à cruz. Ele vê aquilo que está escrito na placa: eis aí o rei dos judeus. Eis aí o homem que tem um reino. Pode não ser esse, mas pelas atitudes, pelo que ele falou, pelas palavras que saiu desta boca condenada, nenhum momento este homem reclamou, nenhum momento ele gritou com alguém. Ao contrário, ele disse para ter esperança, ele disse para as mulheres não chorarem por ele, mas sim pelos seus filhos. Ele olhou para aqueles que batiam os martelos e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aí tem um rei.
nasce a fé e o arrependimento daquele coração. E a voz que sai daquela cruz é uma voz de arrependimento. E sabe o que é interessante? Todo arrependimento gera uma resposta de Deus. Todo arrependimento gera resposta, irmão. Porque às vezes a gente não está certo o tempo todo, a gente não consegue caminhar em retidão o tempo todo, mas a voz de arrependimento abre os céus ao nosso favor. Deus nunca falou que eu e você não íamos pecar, irmãos, mas que não teríamos uma vida de pecado, mas também é uma escolha. Aonde há pecado precisa haver arrependimento. E se há arrependimento, irmãos, há resposta divina. Todo arrependimento gera uma resposta. Entendeu? A incredulidade não gerou resposta alguma. A primeira cruz, a voz que saiu dela, deixou Jesus em silêncio. Ele respondeu alguma coisa? Ele disse: aí, qual é a tua? Eu sou sim, o meu reino não é aqui, e daí? Não houve resposta, irmãos. Porque a falta de fé e credulidade não gera resposta no coração de Cristo, não gera resposta no céu. O que gera a resposta no céu é a fé e arrependimento. Quando há fé, há arrependimento, e isso gera resposta no céu. Porque quando aquele homem, ele termina de dizer, ele clama a Jesus. Ele diz: Senhor, eu me arrependo do que fiz. Dizendo claramente é isso. E clama a Ti agora: lembra-te de mim no Teu reino. Porque eu entendo que o Senhor é rei, mas que o Teu reino não é aqui, mas o Senhor vai para lá. E lembra de mim quando chegares lá. Irmão, olha o que arrependimento faz. Imediatamente, Jesus nem pensou, irmãos, mesmo na dor, mesmo sem conseguir respirar, pendurado, o ombro deslocado, imagina os pulmões, irmãos, já tomados pela hemorragia interna. Jesus respira fundo e dá uma resposta imediata, porque arrependimento merece resposta de Deus. E como merece, ele diz: oh, crei, porque creu, você tem fé, acreditou, se arrependeu, então hoje mesmo conhecerás o meu reino. Porque arrependimento gera a resposta de Jesus. Toda voz de arrependimento, irmãos, vai gerar uma resposta divina, que vai gerar transformação. Por que isso? Porque faz parte dos céus. O reino dos céus, a chave se chama arrependimento. A primeira voz é de incredulidade, de falta de fé. Mas a segunda voz que sai daquela cruz é uma voz de arrependimento. E gera uma resposta, que é a terceira voz. E a terceira voz, irmãos, que sai da cruz se chama salvação. A voz da salvação, irmãos, e ela não é só para aquele homem que estava lá pendurado na cruz, não. Ela é para mim, ela é para você, é para todos os membros da sua família, é para todos aqueles que estudam com você, que trabalham com você, que convivem com você. Todos eles, aqueles que estão sim numa prisão, num hospital, irmãos, é para todos. Aí que está a questão. Se a voz de salvação veio para todos, depende de quem quer ouvir. Porque de um dos lados, aquele homem incrédulo não quis ouvir. Do outro, o arrependido falou: eu quero.
e no meio onde estava Cristo, houve salvação, porque Cristo, através do seu sangue, a voz daquela cruz, saiu da boca de Jesus. Hoje mesmo, a salvação para você, meu querido, porque houve arrependimento. Mas a quem eu vou ouvir? No meu dia a dia, em que cruz está estabelecida a minha fé? No meu dia a dia, nos meus compromissos diários, no meu trabalho, lá na minha casa, cuidando da minha família. Você, dona de casa, lá lavando roupa, louça, aonde está estabelecida a voz que te guia? Quem está estabelecendo guiar o nosso dia a dia, irmão, seja onde quer que eu esteja? Porque, irmãos, ouvir a voz da salvação aqui neste lugar é maravilhoso e muito, muito fácil. Decidir ouvir a Jesus aqui, irmãos, Ele está aqui. Quem crê que o Senhor está aqui, diga amém. Então é fácil decidir ouvi-lo. O problema é amanhã, segunda-feira, lá no teu trabalho, com aqueles que dizem que são seus amigos te cercando para te levar para o mau caminho, com aqueles vizinhos que te deixam para baixo, com aquelas pessoas que só te falam coisas negativas, com as notícias que virão amanhã. E eu não posso mentir, talvez venham muitas e muitas más notícias para você. Sabe por quê? Porque o que escolher ouvir está nas tuas mãos. Qual será a voz, que cruz que vai dominar a sua segunda-feira, a sua terça-feira, a sua quarta, a sua quinta, a sua sexta, o seu sábado, para voltar aqui no domingo? Qual cruz que você vai dar ouvido? O que vai ser predominante? Vai diminuir? Vai levar você a coisas extraordinárias? Ou vai te levar para buracos? Porque Deus tem coisas extraordinárias para você. Mas qual a voz que você vai ouvir amanhã? Porque agora, irmão, você está aí em êxtase, com louvor, com adoração, com o poder de Deus, e a glória do Senhor está neste lugar. Mas amanhã é segunda-feira, e virão vozes que vão falar com você, e você vai ter que decidir escolher ouvi-las ou não. Isso que vai modificar o seu dia a dia, isso que vai trazer vitórias ou consequências. E eu não estou aqui para dizer que você não vai falhar, irmão, das suas escolhas. Nós falhamos, mas se eu dei ouvido a uma voz que me levou a falhar, eu também posso dar ouvido à voz que vai me fazer arrepender. E o meu arrependimento vai liberar a voz da cruz da salvação. Comece a aprender a ouvir a voz de Deus. Você está neste lugar hoje para isso, para que você esteja amanhã sensível ao Espírito, para que haja sensibilidade do Espírito na tua vida, para que você possa ouvir a cruz correta, e ela vai falar com você. Ela vai falar com você. Puxa vida, será que Jesus não poderia ter sido crucificado sozinho? Será que naquele momento, não, era costume, irmãos, naquela data, crucificar aqueles que tinham roubado, pecado. Era uma data especial da crucificação. Libertar um homem chamado Barrabás, assassino, bandido. Aquele povo que alguns dias anteriormente receberam Jesus em Jerusalém triunfando em cima de um jumentinho, e ele veio e as pessoas cantavam: Hosana ao Rei dos Reis, Hosana ao Filho de Davi. Essas mesmas pessoas ouviram outras coisas e diante de Pilatos gritaram: solte Barrabás e mata Jesus. Por quê? Porque a escolha está no que se ouve, e aquilo que eu escolho dar ouvido vai motivar as minhas decisões.
que você ouve hoje pode ou não motivar as suas decisões de segunda-feira, e o que você vai ouvir amanhã, segunda-feira, pode ou não motivar as suas decisões para terça, e assim por diante. Olha para essa pessoa linda que está do teu lado e diga assim: a escolha é sua. Qual voz que você vai ouvir? Se coloque em pé. Porque foi na cruz que tudo começou. Foi na cruz que tudo começou. Era preciso da voz da cruz, a voz que impulsionou o perdão, que motivou o sangue a ser derramado, que nos permitiu o arrependimento, mas também que nos dá escolha da incredulidade. Qual será a voz que vai motivar a sua vida? Qual é a voz que vai motivar a sua vida? Feche os seus olhos aí. Faça uma reflexão no seu interior. Como tem sido a sua vida? Como tem sido as decisões? Como tem sido as decisões? O que você tem ouvido? O que você tem ouvido? O que tem te motivado? A incredulidade que tem te levado adiante, mesmo estando na igreja, mesmo ouvindo as palavras. Muitas vezes a gente desiste, não acredita. Quantos projetos você já abandonou por não acreditar que seriam corretos, que te dariam certos? Porque você ouviu uma voz dizendo que não daria, e tomou a decisão de abandonar. Quantas famílias são destruídas? Porque a gente está ouvindo as vozes que não precisavam dar, e gera incredulidade, falta de fé, menos arrependimento. Está na hora de você mudar isso, é uma escolha. Se aquele homem crucificado conseguiu escolher, irmão, você também pode. Faça isso, faça isso. Escolha agora, escolha agora, faça uma escolha, faça uma escolha agora. Faça, Pai, é hora de nós escolhermos.
que eu não vou chegar no objetivo, que eu não vou alcançar os meus sonhos. Mas eu vou ouvir a voz que diz que eu preciso me arrepender, e se eu me arrepender, eu vou ouvir a voz de salvação, e a resposta de Deus será imediata. Oh, Pai querido, em nome de Jesus agora, Pai, que esta cruz gere, Senhor, sobre nós a salvação, o sangue, e eu quero profetizar sobre cada casa aqui, cada família. Ninguém vai se perder, porque nós estamos ouvindo a voz da cruz da salvação. Nós tomamos posse, Senhor, e queremos que os nossos ouvidos estejam abertos ao Teu Espírito, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Quero aqui chamar os oficiais. Nós vamos nesse momento participar da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Os pastores também presentes, por gentileza. Vem à frente. Glória a Deus. Os diáconos podem entrarem. Que eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que eu beber em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ser do corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Amém. Aleluia. A palavra de Deus diz que a ceia não é minha, não é da igreja quadrangular, a ceia do Senhor. E ela também diz que examine-se o homem a si mesmo. E aí você pode tomar decisão, se você está apto ou não a tomar a ceia. Existe uma voz de arrependimento. E para todo arrependimento há uma manifestação do céu. Então eu quero te dar este minuto. Você feche os seus olhos. Que você examine-se a si mesmo e tome a decisão.
estava sobre mim, eu era culpada, Ele não. Tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. Tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu brado, está consumado. Tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. Tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que sob um brado está consumado. Seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que sob um brado está consumado. Você pode se colocar em pé. E ele partiu o pão e disse: Este é meu corpo, que é dado por vós. A palavra de Deus diz que sobre suas pisaduras nós somos sarados. Ele foi pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pai, aqui está o símbolo do seu corpo, Pai querido, que renova a nossa saúde. Pai querido, que renova nossas forças. Que foi transpassado naquele madeiro por mim e por cada um que aqui está. Eu consagro essa partícula de pão agora, em teu nome. Amém. Pode comer do pão. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, sangue vertido na cruz, para perdão dos pecados. Pai, eu consagro agora o suco da vide, Pai, que simboliza esse sangue derramado, vertido na cruz do Calvário, para salvação, para nos salvar, ó Pai, para salvar a minha casa, para salvar a minha família, os meus amigos, os meus irmãos que aqui estão. Este é o sangue da nova aliança hoje. Fazer isto em memória de mim. Pode beber do cálice.
Obrigado, Senhor, por nos dar mais uma oportunidade, Pai, de poder, Senhor, cear contigo, meu Pai. Porque não é somente um pedaço de pão, nem um suco, mas é, Senhor, a Tua presença, curas e milagres sendo derramados sobre esta igreja, Pai amado. Espírito Santo, obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu manifestar neste lugar. Obrigado, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua glória, Senhor. Obrigado pelo céu estar aberto neste momento, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, que vai de encontro a cada casa, a cada família, Senhor, alicerçando, fortalecendo, Pai amado, Pai querido. Obrigado, Senhor, por preparar para nós o banquete, Senhor. Obrigado, Senhor, por preparar, Senhor, essa grande e rica oportunidade, Senhor. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória, Pai amado e Pai querido. Se coloque em pé aí. Adora o teu Deus. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Já foi consumado. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que sob o brado está consumado. Pai querido, Deus grande, oh Senhor, que essa seja a melhor semana da nossa vida, Pai, que nós possamos, Senhor, declarar e ouvir a voz da cruz da salvação, do arrependimento, Senhor, e assim ela entre na nossa casa, direcione os nossos dias, Senhor amado, e nos dê vitória e grandes conquistas, em nome de Jesus. Eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre cada casa aqui representada, cada família aqui representada, Pai querido, e ao colocarmos as mãos nos trincos e fechaduras das portas, ali estará a Tua bênção ministrada, em nome de Jesus. Coloque a sua mãozinha em posição de receber, que a graça de Deus Pai, a comunhão de Deus Filho e a gloriosa paz do Espírito Santo de Deus derrame sobre essas mãos toda a sorte de bênçãos e uma unção vitoriosa para a honra e glória do Senhor Jesus. Eleva até o alto a tua cabeça, seja como óleo da unção derramado sobre tuas vestes, mãozinhas estendidas aqui para frente. Eu profetizo, essa será a